De fato a cobra viu a placa e assentiu antes de se virar para Crowley. Você é daqui em diante meu representante, capaz de comandar todas as forças rebeldes. A força da linhagem vermelha e vermelha formou um olho negro serpentino que cercou Crowley, fazendo com que sua força aumentasse vários graus mais uma vez. Sim, senhora. Sua vontade é meu comando. Crowley se ajoelhou. Você vai segui-lo, disse Lei ao Xavier, um pouco fervoroso. Ali. Obrigado, mestre Xavier respondeu apressadamente. A pressão insuportável o tornara subserviente em algum lugar ao longo da linha, especialmente agora que ele estava na presença de duas dessas terríveis existências. Você nos serviu bem, então aqui está um pedacinho de informação. Sua irmã está atualmente dentro do palácio também. Tente com mais afinco, garoto. Xavier não tinha saído ainda, e essa notícia fez seu corpo tremer quando ele acelerou o passo. Depois que os dois saíram, uma estranha atmosfera envolveu os arredores da vila. O que você acha das chances de sucesso deles? Asnak Dowager quebrou o silêncio. Ela esticou o seu corpo, fazendo com que Leilin sentisse um aroma único que fez seu coração pular uma batida. Leilin abriu a boca depois de um momento de silêncio. O Projeto X está em andamento há muitos anos e uma grande parte do mundo natural foi tomada. A influência da Wave das Sombras também permeou o mundo inteiro. Nosso oponente pode escolher agir a qualquer momento. Em vez de deixar o botão nas mãos da Senhora da Noite, por que os subordinados não detonam a bomba com antecedência? Não é agora a melhor oportunidade? Era impossível para a Senhora da Noite ter cuidado de 3 existências de Leo sem pagar um certo preço. O adversário definitivamente seria enfraquecido, então as chances de sucesso eram muito maiores. As coisas ficariam mais incertas quando ela se recuperasse completamente. A Senhora da Noite desperdiçou uma grande quantidade da força de origem acumulada do mundo. Será difícil para ela se recuperar logo. Leilin agarrou um pouco de ar enquanto revelava um sorriso bizarro. O avanço do mundo das sombras desta vez falhou. Suas reservas de força de origem eram insuficientes e a própria civilização também não estava preparada. Sar naturalmente entendia isso. Então, ao invés de fazê-lo avançar, ela tinha o lugar se expandir. A força mundial de origem ainda tinha que se condensar, e havia muitos outros fatores ausentes também. Por tudo isso, o mundo das sombras foi enfraquecido por nada. Os sacrifícios de massa e Yuri só permitiram o recuperar ligeiramente. No entanto, se Sar tivesse tempo suficiente na mão, ela poderia levar o mundo das sombras à recuperação, fazendo com que ele crescesse com força de origem. Naquela época, a Senhora da Noite não seria tão fácil de lidar. O ninho de sangue havia mudado muito na época em que Crowley e Xavier chegaram à capital. Embora os terremotos não tivessem causado muitos danos à sua base central, um grande número de estranhos se reuniu na sala de conferências interna do porão. Entre esses estranhos estavam pessoas vestidas em trajes chineses pretos, bruxas com chapéus afiados, cavaleiros vestidos com armaduras e peritos em artes marciais. Os que atraíram a atenção de Xavier foram o grupo de pessoas vestidas com uniformes do exército que ocupavam a área. Todos ali tinham uma aura de sangue e ferro que era exclusiva das forças armadas. Estes devem ser os rebeldes que Clive mencionou antes. Xavier notou que vários membros da Aliança Bloodline interagiam com o resto dos grupos, enquanto os soldados esperavam silenciosamente sem nenhuma comunicação. A situação no salão era caótica, com muitas pessoas discutindo sobre as mudanças que ocorreram há alguns dias. Todos tinham ficado assustados com aquele desastre que parecia capaz de destruir o mundo. O Projeto X e a Árvore da Vida também foram criados com frequência. Todos, acalmem-se. A chegada de Crowley e Xavier imediatamente atraiu muita atenção. Os milhares de olhos no salão fizeram com que cada poro do corpo do jovem se tensionasse. Afinal, nenhum dos reunidos aqui era exatamente comum. Qualquer outro cidadão do Império,
Até mesmo seu soldado comum teria desmoronado sob a imensa pressão. Bab empurrou os outros membros da aliança Bloodline para o lado, o rosto cheio de expectativa. Como é? Essa pessoa concordou? Não, mas ela também não nos rejeitou. Crowley balançou a cabeça. O antepassado me indicou para agir em nome de sua vontade de derrubar ou impedir sem a ajuda deles. Não poderemos resistir ao cérebro por trás do Império. Clive sacudiu a cabeça de dentro do grupo de níveis. Somente os superiores do Império entenderam verdadeiramente quão aterrorizadora era a Senhora da Noite. Com o apoio dela, a família Imperial tinha o poder absoluto. Se não fosse pela ameaça do Projeto X e da Árvore da Vida, esses soldados nunca teriam feito algo tão árduo e ingrato como a rebelião, a menos que seus cérebros tivessem se desviado. Em que idade estamos agora? Acreditar na existência de mitos antigos baseados em algumas profecias. Isso não é ridículo? Uma voz questionadora soou da multidão, atraindo inúmeras opiniões a favor do ridículo. Embora todos eles possuíssem poderes extraordinários, eles ainda tinham suas reservas sobre mitos antigos. Este é um tesouro que o Império recuperou à custa do seu maior submarino. O livro da salvação foi deixado para trás pelo profeta Seguari e conseguimos decifrar a profecia. Como todas as almas se tornam uma, o dia da desgraça se aproxima. Isso já aconteceu. Precisamos da ajuda das Snack do Ager. Clive jogou uma tábua de pedra, traduzindo as palavras e imagens sobre ela. Essas misteriosas relíquias antigas não têm credibilidade e a mesma voz falou. Isso HSSSSSS um assobio aterrorizante ressoou no enorme salão, e a energia turbulenta da linhagem sanguínea formou uma gigantesca quimera composta de mais de 100 cobras diferentes, aparentemente cobertas por várias escamas grotescas. Esta linhagem. Muitos dos portadores da linhagem da Bloodline Alliance descenderam das Snack do Ager. Olhando para essa cena, eles imediatamente se ajoelharam. Eles sentiram a vontade de seus ancestrais cercando Crowley, sua linhagem fazendo com que eles jurassem lealdade por instinto. Como a origem de sua linhagem, a Snack do Ager poderia subjugar Crowley e o resto com apenas um fio de sua aura. Tal era o controle absoluto de uma linhagem superior. Ela oferecia mais poder do que qualquer feitiço da alma, e era impossível para a linhagem mais fraca sair do controle de seus superiores, a menos que conseguissem extrair a fonte de sua linhagem de sangue deles. No entanto, Leilin foi o único na história que conseguiu fazer uma coisa dessas. Ele ultrapassou o limite de energia. Ele rompeu o limite de energia dos rumores exatamente assim, alguém murmurou, e todos mudaram de aparência. Crowley olhou para os portadores de sangue ajoelhados como se ele fosse um imperador. O chamado limite de energia foi propaganda criada pelo Império. A tecnologia e o Ave das Sombras só podiam fazer tanto, e eles não tinham conseguido passar um certo limite. Por causa disso, eles chamavam esse limite de energia. As armas de energia mais fortes do Império eram apenas equivalentes a um máximo de 6 magos no poder. Ninguém quebrou essa barreira. E ainda, Crowley conseguiu romper esse posto com mero poder emprestado. Seu corpo e espírito foram transformados pelas Snack do Ager, aumentando suas capacidades para o pico da classificação 6. Com a ajuda da autoridade temporária das Snack do Ager ele poderia usar algum poder de linhagem para passar o gargalo e se tornar um rank de meio grau 7 embora a força próxima ainda o deixasse ter que se ajoelhar na frente de outros seres de lei como Leilin. Crowley era agora, sem dúvida, a pessoa mais forte do Império. Ele abriu um caminho com ferocidade e imposição violenta, encontrando instantaneamente o sujeito que estivera falando o tempo todo. Você tem alguma opinião? Os fortes ventos sopraram para acompanhar seu comportamento real. Não. De jeito nenhum. A pessoa que falou era um jovem com cabelos tingidos e orelhas furadas. Diante da pressão aterrorizante,
Ele não conseguia nem falar direito. O Buochão se despedaçou e a silhueta de Crowley apareceu instantaneamente no ar. O salão transbordava com a aura arrogante das 100 cobras, e os outros portadores da linhagem sentiam dificuldade em respirar. Eu sou a melhor prova de sua existência. Sua ajuda me permitiu romper o chamado limite de energia, entrando em um novo reino. Crowley olhou para todos de cima. Além disso, essa existência concordou em parar a Senhora da Noite mencionada na profecia. Todos nós nem podemos lidar com a família Imperial. Ele rugiu em voz alta. Todo mundo aqui está ciente da existência dos dois projetos. Assim, agora é hora de fazermos uma escolha. Morra fiel a esse império ou junte-se a mim. Em rebelião.